Fala rapaziada, passando rapidinho aqui antes do vídeo começar para promover o canal do meu amigo Anubis FFO. O cara é nosso novo companheiro aí do canal. O conteúdo do canal dele é muito bom, galera. Ele faz eventos desde a ZX até a Lost Chapter, eventos diários que tem no Dissidia. O cara faz live também, galera. Isso é um diferencial. Você pode conversar com ele, trocar uma ideia maneira. O cara é gente finíssima. Não deixa de se inscrever lá no canal não, valeu? Espero que vocês gostem do vídeo. Fala rapaziada, Pune aqui. Dessa vez vamos fazer uma análise da nova personagem que vai chegar no Dissidia Global, a Selphie do Final Fantasy VIII. A gente também vai ver o boss que a gente vai enfrentar nessa EX e o banner que a gente vai ter. Então antes disso, galera, já peço que vocês deixem um like, se inscrevem no canal se você não for inscrito, isso ajuda demais, valeu? E vamos para análise. Primeiramente, galera, vamos discutir os atributos da Selphie. Os dois maiores são o Max Bravery e a velocidade. Além deles, a defesa e a Initial Bravery dela não fica muito para trás não. O ataque e o HP são os menores atributos dela, mas a Selphie no Dissidia ela não precisa disso porque ela atua como suporte pra gente. Bom, sabendo disso, vamos ver as habilidades da Selphie. A primeira skill dela se chama Drain, galera. Ela aumenta a Bravery da Selphie baseada na Max Bravery que ela tem. Depois disso, ela executa um HP ataque. Além disso, ela recupera o HP dos membros do grupo baseado no dano que ela causa no HP ataque. Porém, esse HP recuperado só pode ir até 10% do HP máximo dos personagens, galera. Então, se você der, por exemplo, 9.999 de dano, você não vai recuperar isso tudo. Só vai até 10% do HP máximo daquele personagem. A segunda skill dela é chamada de Wall, que é a parede em inglês, né? Muro. Essa habilidade dá ao alvo do grupo dois buffs, um chamado Wall e um aumento de Bravery inicial. Vamos entender, galera, o que esse buff Wall faz. Ele reduz o dano de Bravery recebido por quem está com buff e diminui a chance desse personagem receber debuffs, que são aqueles buffs negativos. Além disso, todo o dano de Bravery que for reduzido por essa habilidade é transferido para o Bravery da Selphie. Com isso dá pra ver que a Selphie é uma suporte bem completa, galera. Ela consegue diminuir dano recebido, recuperar a vida do grupo e causar dano no inimigo também. Agora vamos dar uma olhada nas passivas do Cristal 50 dela. Começando com a Drain Light, galera. Diminui levemente o tempo de ação quando a Selphie usa a skill Drain. O Bravery Danger Speed Up, que aumenta levemente a velocidade quando a Bravery estiver abaixo da Bravery inicial. Chase Bônus, que aumenta levemente o dano de Bravery durante o Chase. Wall Bravery Gain, recebe uma pequena quantidade de Bravery depois de usar a habilidade Wall. Com essa skill, além de tudo que foi dito que ela faz anteriormente, galera, a habilidade Wall começa a nos dar Bravery também. Antes não dava, né? A próxima skill, a próxima passiva, Start Speed Up, aumenta levemente a velocidade por 3 turnos quando a batalha começa. Drain Charge, aumenta a quantidade máxima de usos da habilidade Drain em 1. O Buff Boost, aumenta levemente a Max Bravery quando estiver com algum buff. Wall Charge, aumenta a quantidade máxima de usos da habilidade Wall em 1. Trabia's Mood Maker, aumenta levemente a Bravery inicial, a Max Bravery do grupo, quando o HP da Selphie está acima de 50%. Esse aumento, galera, é de 15% na Max Bravery e Initial Bravery. O que eu vejo de mais importante nas passivas dela, de 50, é a passiva Wall, que tá dando Bravery agora, e o aumento de Bravery da última passiva dela. Vamos ver agora as armas da Selphie. A 15 CP dela é a Flail. Ela aumenta dessa vez o Bravery ganho pela Selphie baseado no Max Bravery dela. Tem baixo tempo de ação, que faz a Selphie ter o próximo turno dela mais rápido. Aumenta o limite de recuperação de HP da skill. E além disso, quando recupera o HP, se caso o HP recupere além do excesso, passar o HP do personagem, esse excesso vira Bravery, galera. Então vamos supor que você tenha 5k de HP. Mas aí você foi e tomou 1k de HP. Então a Selphie vai e te recupera 2k de HP. Os 1k de HP é recuperado. Os outros 1k que foi além é convertido em Bravery. Isso é muito OP, galera. A segunda arma dela é a 35 CP, é a Morning Star. Agora a habilidade Wall, além de dar o buff Wall, também dá um buff de aumento de Bravery inicial. E o mais importante, esse buff agora é em grupo. Antes era só no target que você selecionava com a Selphie, agora ele é em grupo. Aumenta os efeitos e a duração e também aumenta a Bravery de todos os do grupo baseado na Max Bravery da Selphie. Bom, sabendo o que as armas fazem, vamos ver as passivas de level 60. Começando, galera, com o Buff, Ataque e Boost All. Aumenta levemente o Max Bravery e o ataque do grupo inteiro enquanto a Selphie estiver buffada. Esses números são ataque e Max Bravery aumentam em 20%, galera, é bastante.
Drain Extend, aumenta o uso máximo de do Drain em 1. Aumenta levemente a Bravery que a Self recebe baseada no Max Bravery quando usa a skill. Esse aumenta de 10%, tá? A Less Boost, ela aumenta levemente a Max Bravery se o HP da Self está no máximo, no início da última wave. O Wall Extend, aumenta levemente os efeitos da habilidade Wall. A redução de dano da skill aumenta em 10%, tá galera? Esse é o número que aumenta. Também aumenta moderavelmente a potência do buff de Bravery inicial que a skill dá. O Bravery inicial agora ele é aumentado em 40%. O Skull curtiu isso, né? Dá também um buff de Max Bravery por 6 turnos. Esse buff aumenta 50% da Max Bravery. E transforma o Bravery Attack da Self em Bravery Attack mais por 6 turnos. Bom galera, se vocês me perguntarem se é necessário pegar todas as passivas da Self, eu vou dizer que é com certeza, porque ela fica infinitamente mais forte depois dessas passivas, como vocês podem ver. E depois dessas passivas absurdas, né, vamos ver agora as passivas de artefatos da Self. Começando galera, com Buff Attack Up, 1 estrela e 2 estrelas. Ela aumenta o ataque em 2% e 5%, respectivamente. A Travis Mood Maker Up aumenta os efeitos dessa passiva, né, em 2% para 1 estrela e 5% para 2 estrelas. Esse buff é aquele, galera, que aumenta a Max Bravery e Initial Bravery em 15%, tá? O Drain Bravery Gain, que aumenta a Bravery ganha a partir do Bravery inicial, quando usamos a skill Drain, em mais 5% se for 1 estrela e 10% se for 2 estrelas. O Wall Bravery Gain, que aumenta a Bravery ganha a partir da Bravery inicial, quando usamos a skill Wall, em mais 5% para 1 estrela e 10% para 2 estrelas. Bom galera, na minha opinião, os melhores artefatos para Self seriam o Travis Mood Maker, 2 estrelas, o Max Bravery 330 e o Wall Bravery Gain 2 estrelas. Porque a gente viu que todas as skills da Self elas se baseiam na Max Bravery de alguma forma. Então é bom tentar colocar essa Max Bravery o mais alto possível, né? Chegou agora, galera, a hora de a gente falar do boss desse evento. Bom, galera, eu chamo esse boss de Tigre Assassino, porque eu não sei falar esse nome direito aí não. Coral, não sei falar direito. Vamos ver o que ele faz, né? Nós vamos enfrentar 2 deles nessa EX, se isso não for nerfado, né, pra gente no global. Ele tem fraqueza elemento fogo e tem uma mecânica que funciona de 2 modos, o Standing Stance e o Sitting Stance, que são os modos em pé e sentado. Pois é, ele ataca em pé e ataca sentado também. Vamos falar do modo em pé primeiro, galera. Nesse modo ele usa as seguintes skills: Scratch, que é um Bravery Attack Melee, o Bite, um ataque físico de HP, o Coral Rush, que é um ataque melee de Bravery mais HP, Sting of Destruction, que é um ataque melee de Bravery que tem uma potência maior, o Dead End, que ele dá Bravery a ele mesmo, então ataca todos do grupo com Bravery mais HP. Essas são as habilidades dele quando ele está em pé. Vamos ver a do modo sentado, que pra mim é a mais perigosa, começando com a Venom Down. É um golpe de Bravery mágico que debuffa o alvo com veneno. Essa habilidade é de baixo de tempo de ação, então ele vai pegar o turno dele mais rápido. Assassin's Blaster diminui a Bravery do alvo pela metade e dá um Bravery ataque mágico. Nos causa uma redução de Max Bravery e tem pequena chance de paralisar. Harm's Way, que é um Bravery ataque mágico que diminui a Bravery inicial do alvo e causa confusão, aquele buff que nos faz perder o controle do nosso personagem. O Erase Shot, que é um Bravery Attack mágico que tira todos os buffs do alvo, com exceção daqueles buffs com moldura, que são buffs especiais. Esses não saem. O Acid Mist, que é um ataque em área do tipo mágico, que diminui a Max Bravery, ataque e velocidade de todos os nossos personagens do grupo. E o Hatred Cry, esse é um buff que o boss usa, que aumenta o ataque, a defesa, a Max Bravery e a velocidade. Esse buff só acontece se nós matarmos um dos dois tigres. Resumindo esse boss, galera, o modo em pé tem habilidades mais voltadas ao HP ataque, porém o modo sentado ele debuffa muito o nosso time e se buffa com facilidade. Pra mim o modo sentado é mais perigoso, tá? Porque lidar com debuff acaba sendo complicado se você não tem algum dos personagens, né? Que cuidam dessa parte.
A Selfie nesse evento é absurdamente forte, como vocês podem imaginar. Não só pela sinergia, mas também porque o buff wall dela diminui o dano e diminui a chance da gente ter debuff também. Mas caso vocês não tenham, né, a Selfie equipada, para isso eu separei alguns personagens que talvez possam ajudar, que não tenham sinergia nesse evento. Lembrando, galera, que esses são só alguns exemplos que vêm na minha cabeça, tá? Na hora. Existem outras possibilidades também. Caso vocês tenham alguma sugestão aí, coloca nos comentários aí o personagem, que isso pode ajudar a galera que assiste o vídeo e também me ajudar, beleza? Bom, vamos começar com os danos brutos, né, galera? A gente tem o Van, o Noctis, a Terra, o Cloud e o Tidus agora, galera. O Tidus recebeu a EX dele, então ele tá dando bastante dano, principalmente no dano em área, que ele não divide o dano dele, então ele chega ao máximo de dano e passa os dois danos são aplicados nos dois inimigos, então isso é ótimo. O Van tem um dano muito bom, né? Mesmo sem EX dele. O Cloud tem EX, a paralisia. A Terra tem o dano dela que já é alto, com ou sem EX. O Noctis também tem muito dano e tem muita utilidade. Vamos ver os debuffers. Podemos usar a Lilizette e o Vincent. A Lilizette principalmente graças à bateria de Bravery que ela dá pra gente. De suporte a gente tem a Yuna e a Rain. A Yuna possui o Esuna para tirar os debuffs, mais o HP Regen. A Rain já é uma aposta mais ofensiva, galera, porque ela tem o regen de HP e ainda tem a troca de turnos. E outros dois DPS que eu também citei, galera, são o Jet e o Papalimo. Os dois possuem elemento fogo no kit deles, foi mais por isso, principalmente o Jact, que pode causar bastante dano com o uso seguido das skills, né? Ele tem aquela mecânica de atacar duas vezes a skill. O Papalino talvez não seja uma boa escolha, é só se você estiver realmente precisando de um DPS que você não tenha nenhum outro, mas outros personagens dão mais dano que ele. Vamos ver agora, galera, os sumos desse evento, tanto para EX quanto para Co-op. Para as Co-ops, galera, temos a Sylph e a Chocoba, claro, porque são as mais rápidas para a gente terminar mais rápido a Co-op. Para EX, Bahamut e Fleet, porque o Bahamut agora ele tem a mecânica do Break, né? O bônus de Break a cada Break que a gente flinge nos inimigos. E também tem o dano não elemental, que é multiplicado por 1,8. O Ifrit, galera, tem o buff de ataque se você não perder HP. E ainda tem o elemento fogo que o inimigo tem fraqueza, então a gente vai bater bastante com esse buff. Eu separei também uma rápida análise do banner, galera, com foco na EX do Squall. Esse é o nosso banner, que é composto pela Selfie, o Squall e o Tancred, vulgo Tancredo Neves. Mas eu vou dar um foco em especial à EX do Squall. Vamos ver ela rapidinho. O nome dessa arma é Sheer Trigger. A EX skill dela é o Assault Trigger, que são 8 hits de Bravery Attack, mais um HP, que dá ao Squall um stack da passiva única dele, a Lionheart, por 5 turnos, galera. Essa passiva ela aumenta o ataque e a Max Bravery do Squall, baseado no número de stacks. Cada stack dele aumenta 10% de ataque e Max Bravery. Porém, galera, os stacks dessa passiva elas não são aumentados por você usar a habilidade continuamente, direto. Você só ganha os stacks quando você usa a habilidade X. Depois que os stacks somem, né, que acaba os turnos dele, você pode renovar eles, tá? Vamos ver, galera, agora as passivas que a gente libera quando a gente dá limit break nela. Primeiro, o Assault Trigger Power, que aumenta levemente o dano de Bravery. O Assault Trigger Buff Up, que aumenta o número de stacks do buff único Lionheart em 1, e também aumenta a duração em 3 turnos. Então, depois de 2 Limit Break e usarmos a skill EX, a gente ganha 2 stacks da Lionheart, que dá ao todo 20% de ataque e Max Bravery, e por 8 turnos dessa vez. A última Limit Break libera o Assault Trigger Recast Up, que aumenta levemente o tempo de reuso da skill, ou seja, ela carrega mais rápido depois do terceiro Limit Break. Essa skill, galera, tem um dano modificador de 400%, é bem alto, então a gente pode esperar bastante dano do Squall com essa skill. É isso, galera, sobre a análise. Espero que vocês tenham gostado e tenham ajudado vocês. Não se esqueçam de dar aquele like para ajudar o canal e se inscrever se não for inscrito. Comenta ali embaixo qualquer dúvida sobre o evento ou sugestão para o canal. Muito obrigado de novo e até o próximo vídeo, galera. Fui!